E vamos iniciar aqui nossa leitura e avaliação dessas supostas acusações contra o Jesus narrado no Novo Testamento e os textos apresentados para tais acusações dos supostas, por assim dizer, 10 maus exemplos de Jesus na Bíblia que os cristãos não devem imitar, né? Vamos ver a primeira aqui. Os cristãos vivem dizendo bobagens como: queres ser uma excelente pessoa e ajudar a fazer deste um mundo melhor? Segue o exemplo de Jesus. Cara, eu particularmente, hoje, em pleno século XXI, em 2023, seguir o exemplo de Jesus de que forma? Através do que está escrito no Novo Testamento? É meio complicado, viu? Porque, olha, se eu pegar os textos, né, e a pessoa querer aplicar aqui no Brasil, cara, vai ser muito... Olha, vai se dar mal, tá? Presta atenção. Para ser um bom cristão, só tens que imitar a vida de Jesus. Rapaz do céu. A única maneira de conseguir o paraíso é viver como Cristo viveu. A vida de Jesus é o melhor exemplo para ser um excelente cidadão. E como a única maneira de saber como foi a vida de Jesus é através das lorotas contadas nos evangelhos. Vamos ver uns exemplos, né, que Jesus nos deixou. Lembrando, tá, que isso aqui é uma narrativa, o Novo Testamento, né? Então, nós não temos aí, por exemplo, o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Então, a grande culpa dessas acusações vão ser o quê? Os próprios discípulos, os padres, né? Ao montar ali seu Novo Testamento, e você vai observar essas brechas aí, né? Todos os crentes sabem muito bem qual foi o primeiro milagre de Jesus. Em vez de curar algum leproso, ressuscitar alguma criança ou eliminar as guerras do mundo, Jesus escolheu sabiamente como seu primeiro grande milagre transformar água em vinho em uma festa. Isto nos dá uma ótima ideia do que Jesus quer que façamos. Jesus está em uma festa de casamento de ninguém sabe quem, né? Quando, depois que todos os convidados já estão caindo de bêbados, acaba o vinho. Sem problemas, Jesus começará sua carreira de milagreiro, escolhido de Deus como o mais impressionante dos milagres, dar mais vinho para um monte de gente bêbada. Jesus era um comilão e beberrão. Mateus capítulo 11, 19. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. 2. Jesus até promete beber vinho no paraíso. Mateus capítulo 26, verso 29. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. 3. Deus manda beber para esquecer a pobreza e a miséria. Deus deu uma vida sem sentido para todo mundo. Então bora pegar a mulher e encher a cara, tudo aprovado e recomendado por Deus, para esquecer a pobreza e a miséria. Até o próprio Deus gosta de uma bebida forte. Bebida forte, olha, tá vendo? Então, trazendo para os dias de hoje, o leitor vai pensar que é cachaça, né? Salmo 104, verso 14 e 15. Faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento.
O vinho que alegra o coração. O vinho que alegra o coração, como se fosse uma bebida alcoólica, né? O óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. Rapaz. Provérbios 31, 6 e 7. Dá bebida fermentada ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembre de suas aflições. Números 18, 12. Todo o melhor azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, essas primícias que oferecem a Yahvé, concedo-as a ti. Números 28, 7. A libação, oferta derramada que acompanha, deverá ser preparada com 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Essa bebida deverá ser derramado com libação no lugar santo, em veneração ao Senhor. Eclesiastes capítulo 9, versos 7 ao 9. Portanto, vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que fazes. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Desfruta a vida como mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol. Uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol, né? Mas, claro, muitos manipuladores da palavra bíblica dirão: há muitos versículos onde se condena a ingestão de álcool e a embriaguez, ou seja, em algumas partes da Bíblia se apoia o consumo de álcool e em outras se proíbe. Sabe como se chama isso? Se chama contradição bíblica. A verdade é que se simplesmente precisam ser interpretados em seu contexto correto, então faremos que Deus e Jesus praticamente nos obrigam a beber. Quarto, o milagre do vinho foi copiado da mitologia grega. Eu confesso a vocês que esse milagre do vinho é plágio, eu não sabia. Olha só, Jesus e Dionísio, vamos conhecer essa história? A Igreja Católica celebrava o dia do primeiro milagre de Jesus em 6 de janeiro, ou a Epifânia. Esta festa celebrava a revelação do poder do Senhor. O curioso disto é que se antes do surgimento da história de Jesus e seus borrachos já se comemorava esta data, que correspondia à manifestação do poder do outro deus pagão, com seu milagre associado ao vinho. Eram as festas de Dionísio, com seu milagre tradicional de manifestação que consistia em converter água em vinho. Notou alguma semelhança? Dionísio fazia com que em seu templo, em Elis, no dia de sua festa, frascos vazios se enchessem de vinho e na ilha de Andros fluía de uma fonte, ou no seu templo, vinho em vez de água. O milagre das bodas de Canaã não foi a transformação da água em vinho, mas a transformação do Deus cristão em uma espécie de Deus do vinho. Deus do vinho. Como disse o grande teólogo e exegeta evangélico Bultmann Rudolph em seu livro Evangelho de João, ele disse: sem dúvida, a história Bodas de Canaã foi tomada de uma lenda pagã e transferida para Jesus. Este paralelismo não é outra coisa que uma consequência das transformações e decisões
de Constantino I e dos primeiros concílios ecumênicos que buscavam agradar tanto aos pagãos e a cristãos. Muitos teólogos modernos descartam a veracidade e literalidade desta história e a consideram só uma fábula plagiada. Plagiada, gente. Rapaz, olha, de todas as acusações que serão apresentadas aqui dos maus exemplos de Jesus, eu, emissário cristiano, posso confessar a vocês. Pronto, resolvi aparecer. Que essa história de Dionísio e Jesus eu não conhecia. É um plágio, então? Então o que espera até a parte 11, né? Temos aí 9 maus exemplos de Jesus. Quantos plágios existem de uma cultura pagã e sincretizada, né, com as coisas dos cristãos? Rapaz, e outra coisa que me chamou a atenção é como por exemplo, vamos voltar aqui lá no Comecítios, né? Essa aqui, né? Queres imitar Jesus? Então, essas papagaiadas de cristão, né? Por exemplo, eles fazem assim, imite o exemplo de Jesus. Então isso dá a entender que o cristão, ele tem que cair na bebedeira, na festança. Por que não, né? Já temos o bacanal de Baco, né? E tantas coisas, né? Enfim, olha lá. Para ser um bom cristão, tem que só imitar a vida de Jesus. Então, imitar de Jesus, aí você vai ver lá, bebedeira e cobilão. Pronto. Se você praticou essas duas coisas, você está imitando Jesus, porque ele também fez isso, né? Impressionante, né, gente? E só lembrando você que está acompanhando essa série aqui, eu te peço para você deixar nos comentários o que você achou deste vídeo e dos demais que irão vir, né? Se as tais acusações procedem ou não, porque logo essa primeira parte já deu para entender. Jesus amava vinho e comida, era cachaceiro, bebum, tinguá, né? Não sei se na época de Jesus existia cachaça, mas tinha vinho. Ele era amigo de cachaceiro, publicano e pecador. Vou falar o que, gente? É o próprio Novo Testamento que afirma isso, né? Mas eu vou deixar para vocês a parte 3. A parte 3. Esta será a parte 3. Jesus era um hippie vagabundo. Não se escandalizem, gente. É bem assim mesmo, hippie vagabundo. A gente vai analisar os textos do Novo Testamento para saber se ele era um hippie vagabundo, tá? Não julguem pela capa, julguem pelo conteúdo. Um grande abraço do emissário cristiano. E não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Até a parte 3. Fui!